Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é o Marcelo e hoje eu vou ser o professor de vocês para destrinchar esse tema da diferença do dolo eventual e da culpa consciente. O dolo eventual e a culpa consciente são conceitos muito próximos, né? Existe uma linha muito tênue para a configuração de um e do outro, e hoje a gente vai estar aqui para poder destrinchar suas principais diferenças para que você nunca mais esqueça qual a diferença do dolo eventual e da culpa consciente. Não sei se você está aqui pela prova, não sei se você está aqui para poder aprender do conceito, mas vamos juntos que eu vou te explicar aqui de uma vez por todas, perfeito? Vamos lá então. Conceitos fundamentais: dolo e culpa no direito penal. A gente sabe ali que uma conduta dolosa é a vontade consciente de praticar ali uma conduta criminosa, né? A gente vê ali na teoria do crime que você precisa ter três critérios, tem que analisar três critérios, que é a tipicidade da conduta, a antijuridicidade e a culpabilidade, correto? Dentro desses três elementos, nós temos ali o elemento subjetivo, que a gente faz a análise do dolo e da culpa. Beleza? Perfeito. Então a conduta dolosa é aquela quando eu tenho vontade de praticar o crime. No caso do 121, eu tenho a vontade de matar alguém. No caso do 157, eu tenho vontade de subtrair para mim coisa alheia móvel mediante violência. Tenho a vontade de praticar ali o 155, que é o furto, né? Subtrair para mim coisa alheia móvel de outrem. Para mim ou para outrem, né? Beleza? Perfeito? Enquanto isso, a culpa é quando nós praticamos ali um ilícito penal, algo que está previsto no nosso código, mas nós não tínhamos a vontade. Foi causado ali o resultado por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia, né? Imprudência a gente sabe ali que é uma conduta ativa, negligência a gente sabe que é mais uma omissão, imperícia é aquela questão de você precisar de uma expertise para poder realizar tal coisa, né? Então, assim, a gente sabe aqui o que que é o dolo, a gente sabe o que que é a culpa, e dentro deles nós temos outras subdivisões. Nós temos o dolo direto de primeiro grau, temos o dolo direto de segundo grau, e nós temos, por fim, o dolo eventual, que vai ser o conceito que nós vamos abordar aqui nessa videoaula. Seguindo aqui pela culpa, nós temos a culpa consciente, que também vai ser material de análise aqui da nossa discussão, e temos a culpa inconsciente, que é a mais conhecida por esse conceito da imprudência, negligência e imperícia, por mais que também esteja presente ali na culpa consciente, perfeito? O dolo eventual e a culpa consciente, eles são formas sutis, né, como eu disse, desdobramentos sutis do dolo e da culpa, mas eles têm ali conceitos diferentes, né, desse desdobramento. Eles têm um desdobramento que causa um conceito diferente, só que são muito próximos, tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente, e o que diferencia é muitas vezes a pena, que é muito mais alta do dolo e muito menor da culpa. Vamos falar aqui um pouco sobre o dolo eventual. O dolo eventual, ele é quando a gente ele prevê ali a possibilidade do resultado danoso, e mesmo assim ele assume o risco. Em muitas doutrinas está escrito que ele assume o risco de que vai acontecer esse resultado danoso. Mas um jeito mais fácil da gente conseguir internalizar isso é entendendo que no dolo eventual o agente não tá nem aí se vai acontecer ou se não vai acontecer o efeito danoso. Ele previu ali o resultado, mas ele é indiferente com isso. Ele não tá nem aí se vai acontecer ou não vai acontecer, se ele vai matar ou não vai matar alguém, por exemplo. Entendeu? Ele não tem a vontade. Eu não quero ir lá e praticar o 121, não quero matar. Mas eu previ que a minha conduta que eu estou fazendo pode ensejar ali a morte de alguém e eu sou indiferente a isso. Eu não tô nem aí se essa pessoa vai ou não vai morrer. Entendeu? Esse é o significado aqui do dolo eventual. Aí aqui como características principais, então, a gente destacou a previsão do resultado, então você sabe que pode acontecer ali o resultado danoso, a aceitação do risco, né, que aí seria essa indiferença que eu falei para vocês, a conformação com o dano, ou seja, você é indiferente se o dano vai acontecer ou não, e indiferença quanto ao resultado. Essas três aqui, esses três aspectos parecem muito parecidos, mas tem uma diferença sutilzinha, tá bom? Exemplo clássico que muitas pessoas trazem para poder exemplificar o dolo eventual é justamente dirigir embriagado sabendo que pode provocar um acidente, mas você é indiferente, você não tá nem aí se você vai ou não vai matar alguém praticando essa conduta. Dirigir embriagado já foi reconhecido anteriormente como dolo eventual de forma automática, então os tribunais entendiam automaticamente pela aplicação do dolo eventual caso a pessoa estivesse dirigindo embriagado. Contudo, esse entendimento já foi superado e tem se entendido que tem que se analisar caso a caso, não tem como você automatizar, até porque o dolo eventual e a culpa consciente têm conceitos muito próximos, como será disposto a seguir. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco agora sobre culpa consciente, qual que é esse conceito desse viés teórico aqui da culpa consciente, e depois vamos falar um pouquinho sobre a diferença do dolo eventual.
Aqui na culpa consciente, nós novamente previmos o resultado, existe a previsão do resultado. Contudo, em vez da diferença, como temos ali no dolo eventual, o agente ele confia verdadeiramente que não vai acontecer. Ele acredita sinceramente que conseguirá evitar o dano ou que o dano ele não se concretizará, né? Imprudência sem aceitação, ou seja, você faz uma conduta ali ativa ou então tem uma omissão, pode ser ali uma imperícia também, mas você prevê o resultado, mas você não é indiferente a ele. Você acredita verdadeiramente ali no seu íntimo, no seu âmago, que não acontecerá. Entendeu? Exemplo disso daqui, um exemplo que muitas pessoas também utilizam para poder falar da culpa consciente. Atirar em um local com pouca gente, confiando que ninguém será atingido pela sua habilidade ou pelas circunstâncias. Então imagine que você é um atirador profissional, que você pratique tiro livremente todos os finais de semana, que você tem uma mira excepcional e só tem você e mais duas pessoas ali em um local não habitado, numa floresta, por exemplo, e você dá um tiro, sabendo que você tem uma mira boa e confiando que você não vai acertar ninguém. Ali, no seu íntimo, você acredita verdadeiramente que você não vai matar alguém, que você não vai praticar o 121. Agora, se por algum motivo a pessoa entra na frente da bala, alguma coisa nesse sentido assim, alguma circunstância ali é da sua vontade, a sua mira falha mesmo, né? Você percebe que é diferente, você foi imprudente, você foi negligente, você foi imperito, sei lá, depende da circunstância, né? Do caso que você vai analisar. Nesse nosso caso, você foi imprudente, você sabia que existiam outras pessoas ali e que o efeito, existia ali a previsão do resultado, poderia acertar alguém, mas você confiou verdadeiramente que isso não aconteceria. Você já consegue ver aí uma diferença sutil, né? Entre o dolo eventual e a culpa consciente. Mas vamos seguir aqui. Exemplo prático. Vamos voltar para aquele exemplo lá de dirigir embriagado e sobre a configuração do dolo eventual ou da culpa consciente. Como eu disse, não existe mais uma aplicação automática. Agora a gente precisa analisar caso a caso concreto para poder determinar se vai prevalecer o dolo eventual ou a culpa consciente, perfeito? Por quê? Vamos voltar para essa situação aqui de dirigir embriagado. Situação: o motorista consome álcool e sabe que está embriagado, e mesmo assim ele vai lá e pega o volante, né? Ele tem a consciência do risco, ele sabe que pode causar um acidente grave ou a morte de terceiros, ele sabe que ele pode praticar o 121 ou o 129. Perfeito? Ele tem ali, se ele tem a aceitação do resultado, se ele assume o risco e segue dirigindo mesmo assim, ele é indiferente com o resultado, ou seja, ele não tá nem aí se a pessoa vai morrer ou não, a consequência lógica para esse ato seria a aplicação do homicídio doloso. Contudo, se não houve essa aceitação, não houve essa indiferença, e na verdade ele acredita verdadeiramente que nada vai acontecer, o homicídio ali, se ele vem a poder provocar ele, será considerado culposo. Tá, mas como que você vai definir ali que ele acreditava verdadeiramente que não ia acontecer? Vamos pegar aqui nesse mesmo caso, que, sei lá, um corredor muito famoso de Fórmula 1 está acostumado a dirigir a velocidades altíssimas, bebe e vai pegar o carro, não está em alta velocidade, ou seja, não está naquilo que ele está acostumado, que é uma situação de altamente risco, ele acredita verdadeiramente que só por ele ter tomado uma ou duas cervejas, ele não vai provocar o resultado morte. Ele acredita verdadeiramente porque ele já esteve em situações piores, né? Então, assim, nesse caso aqui, que ele acredita que nada vai acontecer, o correto seria aplicar para ele o homicídio culposo. Não estou falando se isso é uma coisa certa ou se isso é uma coisa errada. Realmente, você dirigir embriagado não deveria ser possível, né? Mas trazendo para os conceitos teóricos aqui que a gente está analisando, existe a possibilidade da gente enquadrar como homicídio doloso ou homicídio culposo. E muda bastante a pena, como a gente vai ver lá na frente. Entende? Isso daqui são as consequências dos atos de dirigir embriagado, que podem se desdobrar em homicídio doloso ou culposo por dolo eventual ou culpa consciente. O elemento chave para ser considerado dolo eventual nesse caso aqui seria aceitar o risco de causar a morte, ainda que não desejasse diretamente o resultado, porque se desejasse diretamente a morte, seria considerado dolo direto. Como não desejou diretamente a morte, a gente aplica aqui o instituto do dolo eventual. Perfeito? Espero que tenha ficado clara a diferença desse exemplo e vamos voltar também aqui para o exemplo do tiro em local com pouca gente, onde a gente pode ter também a configuração da culpa consciente, como a gente já disse, ou do dolo eventual. Existe ali a previsão do resultado, né? Porque se você não está sozinho, você sabe que eventualmente você poderia atingir alguém, né? Mas se você é um bom atirador, se você tem a confiança de que verdadeiramente não vai acertar ninguém, como a gente trouxe no exemplo quando a gente estava explicando a culpa consciente, você deverá responder pelo crime na sua modalidade culposa, pela culpa consciente, porque você acredita verdadeiramente que não vai atingir ninguém. Agora, seria outro cenário se você estivesse atirando. Você pode até ter expertise, né, de atirar, como eu disse anteriormente, mas se você estivesse atirando, soubesse que tinha mais gente ali e você não se importasse se eu atingir uma pessoa ou não, é indiferente pra mim. Tanto faz, se eu acertar ou não, não tô nem aí, sou indiferente com isso. Aí sim a gente aplicaria ali o dolo eventual e a penalidade seria na forma dolosa, entendeu?
Então, assim, nos dois exemplos que a gente trouxe, tanto de dirigir embriagado quanto esse exemplo do tiro aqui em local com pouca gente, existem as duas vertentes. Existe a vertente do dolo eventual e da culpa consciente. E você percebe que está muito no subjetivo, naquilo que a pessoa realmente acredita, no momento em que ele praticou o ato. Por isso que muitas vezes é difícil você separar esses dois conceitos. Existe uma linha muito tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente, é uma atitude subjetiva do agente. A gente não consegue entrar na cabeça do agente que praticou o delito. Então, muitas vezes fica naquela dificuldade se você vai aplicar o dolo eventual, se você vai aplicar a culpa consciente. Muitas vezes a mídia também provoca ali a mudança do julgamento, né? Aqueles casos altamente midiáticos. Casos emblemáticos aqui que a gente pode citar. Temos ali o caso da Boate Kiss, temos o caso de Brumadinhos, temos os acidentes de trânsito fatais. Temos também o caso do índio Galdino Pataxó, pode pesquisar aí, que alguns jovens foram lá e incendiaram o corpo de um suposto mendigo, que na verdade era um índio que estava dormindo em Brasília, a pretexto de falar que eles estavam, na verdade, pregando uma peça. Aquilo ali foi um dolo eventual ou culpa consciente? Eles realmente queriam pregar uma peça? Quais elementos conseguem nos levar a imaginar que realmente eles queriam pregar uma peça? Eles compraram álcool, jogaram álcool no corpo daquele ser que estavam dormindo na rua e atearam fogo. Realmente eles queriam pregar uma peça? Depende muito, a gente tem que analisar caso a caso. E existe muita dificuldade probatória, como eu já disse. A distinção, ela não é meramente acadêmica, ela define a gravidade da responsabilização criminal e a proporcionalidade da pena aplicada. Como eu disse, o dolo eventual ele é regido pela penalidade da conduta dolosa, enquanto a culpa consciente ela é regida pela penalidade da modalidade culposa, que a gente sabe que existe uma diferença muito alta entre um e outro, né? A título de exemplo aqui do dolo eventual e da culpa consciente, né? Como eu disse, as penas são regidas pelo Instituto do Dolo ou da Culpa. O homicídio simples doloso é de 6 a 20 anos, enquanto isso o homicídio simples, homicídio simples culposo. Não, o homicídio culposo é de 1 a 3 anos. Ou seja, essa diferença subjetiva, se a pessoa era indiferente ao resultado, se a pessoa acreditava verdadeiramente que aquilo aconteceria ou não, vai definir se uma pessoa vai passar de 6 a 20 anos ou de 1 a 3 anos na prisão. Note que a pena máxima aqui do homicídio culposo é metade da pena mínima do homicídio simples doloso. Entende? Então, assim, é uma distinção muito distinção conceitual muito próxima e você precisa analisar caso a caso. E é muito complicado a gente fazer isso. Eu até defendo ali a união desses dois institutos ali. No caso, a gente teria o dolo, teríamos uma segunda via onde abarcaria o dolo eventual e a culpa consciente, onde a gente teria ali uma pena mais equilibrada, né? Poderia ser uma média aqui entre essas penas. E por fim, a gente teria ali a culpa inconsciente. Porque assim, é muito complicado, vira uma roleta russa de sorte de quem vai ser aplicado o dolo eventual e quem vai ser aplicado a culpa consciente. Depende muito da mídia, depende muito ali do entendimento da sociedade no geral, entende? A gente passa, sai da análise lógica e de justiça e passa para uma roleta russa. Mas então, essa é a diferença conceitual que eu falei para vocês. Espero que vocês nunca mais esqueçam. O dolo eventual, então, você assume o risco e é indiferente com o resultado. Enquanto isso, a culpa consciente, você prevê o resultado, mas você confia verdadeiramente que ele não vai acontecer. Você não assume ali o risco, você não é indiferente com o resultado, né? Então, essa é a principal diferença dos dois. E a gente sabe ali que tem a diferenciação das penas também, perfeito? Espero que eu tenha feito me entender, né? A gente sabe que essa diferença aqui é crucial pelos motivos que eu já falei com vocês, né? E esses critérios de análise, eles são muito complexos, são muito próximos, mas espero que tenha ficado claro que vocês nunca mais esqueçam. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu aborde algum outro tema e fale aqui com vocês, podem deixar também. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixa o like aí se você gostou, se você entendeu. Compartilhe o vídeo para os seus amigos também para poder entender essa diferença conceitual. Se inscreve no canal para novas discussões e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraço.